Bom, então como eu tinha dito antes, esses campos vetoriais, tanto no espaço quanto no plano, eles determinam algumas curvas, né, que a gente pode chamar de curvas de fluxo desses campos vetoriais. Então, se f é um campo vetorial contínuo, né, então γ vai ser uma curva desse do fluxo desse campo vetorial, se a derivada dessa curva for igual à composição, né, do campo com a própria curva, tá bom? Essas curvas de fluxo, elas também podem ser chamadas de curvas integrais do campo, tá? Pois, se você tiver, aqui a gente vai trabalhar no R3, né? Mas se você tiver um campo no R3 que represente a velocidade das partículas de um fluido, o movimento desse fluido vai ser completamente determinado por esse sistema que está aqui, tá? Que basicamente é um sistema de equações diferenciais, né? Porque perceba, todas as suas funções componentes dependem de t, tá? A sua derivada é uma derivada de uma função de uma variável, né? X com relação a t, y com relação a t e z com relação a t. Isso aqui é um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Onde cada uma dessas funções aqui são funções que associam f de x de t, y de t e z de t, tá? Então, isso é um sistema aí de equações diferenciais que, se você conseguir resolver esse sistema de equações diferenciais, você consegue, então, encontrar a as componentes da sua curva que vai te dar aí o fluxo desse campo vetorial, tá bom? Um exemplo, vamos encontrar o fluxo de um campo vetorial plano, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte campo vetorial. Você pega xy e leva em x menos y. Então, você troca simplesmente o sinal da sua segunda variável, tá? Então, dessa forma, as minhas curvas de fluxo estão associadas a esse sistema de equações diferenciais aqui, ó. Tá bom? Vamos voltar aqui no slide anterior para você entender o que está acontecendo. Ó, a derivada de x com relação a t é f1, né? É igual ao f1. A derivada de y com relação a t é igual ao f2. E a derivada de z com relação a t vai estar igual ao f3, tá? Logicamente, aqui dentro você tem x, y e z em cada uma delas, né? Tá bom? Mas aí, para a gente resolver, a gente vai usar a seguinte estratégia para a gente encontrar essas x, y e z. Tá bom? Então aqui, ó, derivada com relação a x está igualada ao f1, né, que é x. A derivada de y com relação a t está igualada ao f2. Então perceba que você tem aí um sistema de equações diferenciais ordinárias. Nesse caso, para nós está muito bom, sabe por quê? Porque esse sistema é um sistema de equações que a gente chama de equações diferenciais desacoplado. O que isso quer dizer? Você não tem uma mistura de variáveis. Então é simples, você vai resolver esse primeiro caso e vai resolver o segundo caso, tá? Eles são independentes. Então, resolver um de cada vez, você vai ter a sua função. O grande problema é quando essas coisas estão misturadas. Aí sim você precisa usar algumas técnicas um pouco mais requintadas, tá? Bom, então da primeira, a gente sabe então que você tem o quê? Você tem uma função, né? Você quer encontrar uma x de t cuja derivada seja igual a ela mesma. Ora, função exponencial, uma constante vezes uma exponencial, tá? O que você quer agora no segundo caso? Você quer uma função y de t, né, cuja derivada seja igual a menos ela mesma. Então, você vai usar uma exponencial novamente, elevada a menos t, porque a derivada de e elevado a menos t é menos e elevado a menos t, tá? E aí você multiplica por uma constante genérica para que você tenha o caso geral. Então aqui você tem as duas, ó, né? Perceba que a sua curva está associada com exponenciais, tá? Então, você já tem aí a sua curva de fluxo determinado por essas duas funções componentes, tá? Então, ó, portanto, as nossas curvas de fluxo desse campo vão ser dadas por essas curvas aqui, C1 e elevado a t, C2 e elevado a menos t. Vocês lembram que eu falei que quando você associa essas coisas com equações diferenciais, em cada ponto do plano você tem uma solução diferente? Pois é,
essas soluções diferentes são determinadas por essas constantes C1 e C2, tá? Quando vocês forem, ou se já tiverem estudado equações diferenciais, vocês entendem essas ideias melhor, tá? Porque você vai ter lá um que a gente chama de valor inicial, tal, e aí essas coisas são explicadas de uma forma melhor. Outra coisa interessante é mostrar o seguinte: você pode estabelecer uma equivalência entre essas duas funções componentes e trabalhar com y com uma relação entre y e x, né? Perceba que elas têm aí uma você consegue estabelecer uma relação entre x e y, né? Considerando que a primeira é x de t e a segunda é y de t, tá? É, lá no site eu explico direitinho como que a gente chega nisso, y é igual a c sobre x, mas é bem simples, tá? O mais importante é o seguinte, essa relação aqui, ela me dá curvas planas, né? Que vão me dar quais são as curvas de fluxo desse campo vetorial, tá? Num gráfico, ok? E aí a gente pode enxergar que ele vai ser dessa forma, tá? Então perceba que as curvas são y igual a uma constante dividido por x, né? Então elas respeitam aí essas curvas que lembram muito o gráfico de 1 sobre x, tá? Então aqui você tem o seu campo vetorial, né? E em cada ponto do plano você consegue determinar aí essas curvas de fluxo, tá? Bom,